Aqui eu quero falar um pouco mais sobre a ordem ou hierarquia, que é uma das leis sistêmicas e que muitas vezes a gente está fora de ordem. E eu posso falar com conhecimento de causa sobre esse lugar, porque por algumas vezes eu tive nesse lugar. Quando a gente perde pai ou mãe, e no caso eu era a filha mais velha, a gente se sente na obrigação ou sente a necessidade, no meu caso, de ajudar o meu pai. Como assim? Eu tinha só 9 anos e a minha irmã tinha 7, quando a minha mãe morreu. Porém, ela era mais nova. Depois da mãe, o que eu já entendia na época? Bom, depois da mãe, a mais velha sou eu. Quem assume a casa sou eu, quem assume todo esse trabalho sou eu. Só que desse lugar de filha, para dar conta disso tudo, eu não dava. E o que acontece quando a gente ocupa o lugar da nossa mãe? Mesmo que ela esteja viva, muitas vezes, por amor a essa mãe, por amor a esse pai, a gente ocupa esse lugar que não é nosso. Exemplo, eu tive um cliente que ele estava em depressão, fazia uns 3 anos. E ele já estava tomando um medicamento, tinha passado por psicólogo, psiquiatra, vários terapeutas. E a informação que vinha é que eu tinha que trazer um diagnóstico, mostrar para ele o porquê que isso estava acontecendo. E aí, quando eu coloco os bonecos na água e ele fica entre o pai e a mãe, o que acontece? Ali começa a me trazer toda a informação. Detalhe, ele se coloca no tamanho muito grande para o tamanho dele. Ele está ocupando um lugar que não é dele. E era o que estava sobrecarregando ele. E aí, a esposa dele estava tomando o lugar da mãe. Tava uma bagunça naquele sistema e ele não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia mais funcionar. À medida que a gente foi trazendo essa consciência, foi abrindo, e quando eu coloco os bonecos na água, que ele consegue olhar e eu faço as falas, ele diz que faz todo o sentido. E aquilo foi liberando esse peso, esse cansaço, todo essa bagagem que estava presa nele e que não era dele, na verdade. Porque quando ele assume o lugar do pai, assim como eu tinha assumido o lugar da minha mãe quando ela morreu, por amor ao meu pai, por amor à minha mãe, eu ocupo esse lugar. Por amor ao pai e à mãe dele, ele também estava ocupando um lugar que não era dele. Eu não entrei em depressão na época. Por quê? Eu nem sei se eu entrei ou não. Mas em seguida o meu pai se casou e alguém ocupou aquele lugar novamente e aquele peso aliviou bastante. Mas ele, como tinha o pai e mãe vivos e estavam todos ali, ele queria ajudá-los para que as coisas fluíssem. Quando ele traz essa consciência e entende que ele não precisa ocupar nem o lugar do pai, nem o lugar da mãe. Ele só tem que ocupar o lugar dele. Ele vai continuar sendo o filho, ele vai continuar fazendo as coisas, porém, do lugar dele, deixando que o pai e a mãe tomem as decisões que eles têm que tomar, que eles resolvam as questões deles. E as coisas começam a fluir. Tanto que ele começou a funcionar de um outro lugar na sequência. A esposa mandou mensagem agradecendo ao atendimento porque ele tinha mudado muito. Então, assim, são coisas que a gente não se dá conta. Tu não tem noção de onde está vindo essas sensações, esses sentimentos, o que está acontecendo contigo. E uma constelação, ela te dá um olhar muito amplo para tudo aquilo. Quem será que na família dele também ocupou esse lugar? Quem que fez isso também? Talvez ele tivesse só tendo uma fidelidade invisível, só trazendo uma informação que vinha do sistema de alguém que também ocupou um lugar que não era dele. Então a gente tem um leque de opções que quando a gente abre a constelação
O campo morfogenético traz essas informações e a gente começa a ir liberando, começa a ir olhando, trazendo consciência para isso tudo. Gostou disso? Se sentiu em alguns desses lugares? Quer trocar uma ideia? Entre em contato e a gente conversa sobre isso.